senadores, deputados, senadoras, também os servidores do Senado. Hoje é um dia mais calmo, a maioria do pessoal viajando. Eu quero aqui cumprimentar a senadora Cátia Abreu, que antes de ontem, à tardezinha, ela fez um discurso. Ela disse que subiu aqui na tribuna para falar sobre a agricultura familiar. Mas quando ela subiu os degrauzinhos aqui, ela deu um estalo na cabeça dela, que ela resolveu falar sobre o preconceito contra a mulher. E a Cátia Abreu fez um discurso, eu acho que ela não consegue repetir o discurso que ela fez, né, de improviso, um discurso vibrante sobre o preconceito contra a mulher, sobre a humilhação contra as mulheres, sobre essa série de últimos dias que tem acontecido aí, ofensas sobre autoridades contra jornalistas, contra outras mulheres, e outros itens mais, como o feminicídio, contra as agressões, contra as palavras duras, que machucam muito. Mas a Cátia foi de uma felicidade no seu pronunciamento, que eu acredito que as mulheres do Brasil deviam ler, pegar no YouTube o discurso dela e ler. A beleza das palavras que ela falou, assim, acho que foi o raciocínio dela foi fluindo com tanta naturalidade, até parecendo, como ela é tocantinense, parecendo rolando aquelas águas bonitas lá do Jalapão no cérebro dela. E ela falou um discurso fantástico em defesa das mulheres brasileiras. Eu quero saudá-la pelo discurso profundo e oportuno. Outro ponto que eu gostaria de destacar foi ontem realmente essa ofensa, esse tiroteio, essa exposição do Cid Gomes, lá no Ceará. Cid é um senador muito querido nosso aqui, foi um governador eleito e reeleito, extremamente competente, prefeito de Sobral, que iniciou toda essa transformação educacional de Sobral, foi com ele há 25 anos atrás. É um homem genial. Logicamente, ele tem o estilo dele, ele é um camarada, um nordestino cabo da peste, que ele não leva desaforo para casa, né? Ele não tem meias palavras, ele vai mesmo na fumaça. E naquela hora, acho que ele perdeu um pouco assim, do seu controle e partiu para a briga, né? Mas não era motivo de tiro. Não era motivo de tiro. Aquilo ali podia tranquilamente qualquer pessoa ir lá e segurar o Ciro e parar, mas atirar num senador, atirar numa pessoa com um currículo dele no Ceará, pela folha de serviço que ele tem no Estado, no Brasil, não cabe, não justifica. Por mais que os policiais em greve, em manifestação, tenham suas razões, por mais que tudo, aquele trator não ia matar ninguém. É só o pessoal se afastava ali, aquilo não ia acontecer nada demais com ninguém. Então aquilo foi o extremo do extremo, extremamente desagradável, ofensivo ao regime democrático, às manifestações, a tudo. Então eu desejo ao Cid Gomes que ele retorne, então logo fique bem recuperado por aqui, para o nosso meio. Ele faz muita falta devido ao seu brilho, ao seu trabalho fantástico. Quero agradecer também ao general que eu não conhecia, diretor-geral do DENIT, o general Antônio Leite. A primeira vez que eu fui lá foi antes de ontem. Eu achei um cidadão muito receptivo, de boa formação, agradável a receber as pessoas, me recebeu muito bem pela primeira vez. Assim, franco, tranquilo, explica tudo certinho, demonstra interesse pelo que você fala. Não, logicamente, nós sabemos das limitações de orçamento, ainda mais na área rodoviária brasileira, mas ele não deixa de dar um alento, uma esperança, um interesse, né, pelo que você expõe. Então, eu saí de lá assim, com boa impressão dele. Eu tenho certeza que todos os demais que o Real conhece há mais tempo devem ter dessa pessoa, do general Antônio Leite, a melhor reputação possível. E aqui eu aproveito esse tempo para também fazer alguns comentários que o senador Exalci cansa de falar aqui, né, sobre a tecnologia e a educação. Quando eu fui deputado na década de 90,
eu já... Porque também a internet tinha direito, não tinha telefone. Nós, deputados, não tinha telefone celular. Né? O Michel Temer, quando foi presidente da Câmara, ele ofereceu um aparelho celular, aquele tijolão, um para cada senador, né? Eu mesmo não quis receber, não. Eu passei quase um ano sem receber. Eu mesmo médico, assim, eu não tinha conhecimento sobre celular, eu tinha medo daquele troço, daquele celular, dar câncer no ouvido da gente. Olha bem, eu, deputado e médico, e eu falei, uma onda aqui no seu ouvido, e sei lá se isso não interfere lá no cérebro, essas ondas magnéticas, tal e tal. Eu fiquei deixando os outros ou falar primeiro para acabar o meu medo. Lá na frente, terminei aceitando o celular, porque todo mundo estava usando. Eu falei, tá, esse negócio, ninguém está morrendo, então eu vou usar também. Mas, naquela época, eu já falava muito de meios modernos de excelência da educação à distância. Como levar uma aula magistral de Brasília, da UNB, lá para uma tribo indígena do Acre, ou lá do Amapá, ou com uns quilombolas de beira de rio. Como é que a gente faz para levar essa aula, um professor maravilhoso dando uma aula daqui, todo mundo recebendo essa aula abençoada à distância? Falei. Aí descobri a Universidade de Santa Catarina, né? Naquela época, o Departamento de Engenharia de Produção da Universidade de Santa Catarina já estava trabalhando com a educação à distância. Ainda limitado ao estado de Santa Catarina, mas já naquele momento muito bem. Então, nós passamos a fazer discursos desse sentido. Aí coincidia com Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro era senador aqui na época. E Darcy falava de educação. Darcy falava, olha, gente, a escola tem que ser como uma igreja evangélica. A escola tem que ser como uma igreja evangélica, dessas que abre a porta de noite aberta. O pecador, de madrugada, arrependido, está lá chorando, deprimido, fez muita coisa errada. Então ele resolve, o pastor fala na televisão e ele vai para a igreja está aberta. Lá ele chora, ele arrepende, tem um pastor lá para dar um passe nele, orar para ele, Ele fala que a escola devia ser como a igreja. A escola devia estar aberta a hora que o trabalhador pudesse assistir à aula. Se o cara trabalha o dia inteiro, ele só tem folga de madrugada, ele vai para a escola de madrugada. Se ele tem uma folga e pode trabalhar e ir para a escola de 8 às 10, ele vai de 8 às 10. Se ele pode ir sábado e domingo, ele vai sábado e domingo. Darcy tinha essa ideia, que a escola é aberta, a escola tem que ser assim para valer. E Mário de Andrade, na década de 30, ele foi diretor lá em São Paulo, não era a Secretaria de Educação, era um departamento de cultura, não sei o quê. Puseram o Mário de Andrade, que era meio malucado, para ser secretário de Cultura em São Paulo, né? Um cara escritor, Marco Naima, aquelas ideias malucas dele e tal, para ele ser secretário de Cultura. E ele falou, está tudo errado a educação. Ele desenhou a escola, Mário de Andrade desenhou, tem na literatura, na história da educação, tem lá os projetos de escola de Mário de Andrade. Ele falava o seguinte, a escola tem que ser aberta, O menino tem que andar, tem que correr ao redor. A escola tem que ter brinquedo, balanço, escorregador, gangorra, muita coisa para o menino aprender brincando. A escola tem que ter janela larga, para o vento de cá entrar e sair do outro lado, para não ser muito quente. Ele desenhava a escola. Como naquele tempo aí, as escolas eram mais católicas, né? Marista, tal e tal, todo mundo falou, esse cara é maluco, esse cara é doido, esse cara quer esculhambar, porque quer abrir a escola de todo jeito, cadê a disciplina, cadê o menino sentado, um atrás do outro, caladinho, rezando o terço, Pai Nosso que está no céu, Então, aí, logo fizeram baixo-assinado, manifestação, apanhou, teve que sair, né? Então, as inovações são assim, desse jeito. Então, vem a criatividade, vem um Darcy também com essa cabeça desse que ele tinha, vem o Mário de Andrade, vem tantos outros, vem Anísio Teixeira, na Bahia, na década de 30. Anísio é um sujeito
tinha uma inteligência fora do normal, um baiano. Ele criou a primeira escola clássica integral na Bahia, na década de 30. Até hoje, acho que não existe um modelo de baiano lá da escola de Anísio Teixeira. Lá naquele tempo ele criou a escola, né? A escola, o menino estudando o dia todo, o menino pobre, comendo na escola, estudando o dia inteiro, né? Esse era o modelo de Anísio. Lá vem Anísio andando no tempo, chegou até ser reitor da Universidade de Brasília. Anísio, e quando ele perdia o emprego na educação, ele ia fazer negócio. Ele pegava um burro, um animal, um jipe e sumia do mundo e ia fazer rolo, fazer negócio. Ele não parava, ele não ficava posto de serviço público. Não deu certo, cai fora, vou me virar. Então, assim foi o trabalho. Então, o Fernando Henrique, eu falava muito, educação à distância, eu ficava lendo e copiando e falando, né? Eu pegava uma ideia, falava. Aí, Fernando Henrique, não sei o ano mais certo, se é 97, 98, ele criou a primeira Secretaria Nacional de Educação à Distância e convidou para essa secretaria, aqui do MEC, na gestão Paulo Renato, um professor lá de Campinas, chamado Pedro Paulo Popovic, que era enorme, uns 2 metros de altura, uns 130 quilos. E o Pedro Paulo Popovic não tinha nem cadeira para sentar, não tinha mesa, não tinha nada, ele começou do zero a Secretaria Nacional de Educação à Distância. Mas ele foi trabalhando, ele é muito competente, e foi criando a Secretaria da Educação à Distância. E o tempo vai passando, e vocês estão vendo hoje o que é educação à distância no Brasil. 30 anos. Hoje, qualquer um de vocês, qualquer telespectador, pode fazer um curso superior de educação à distância, pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, pode fazer, tem até curso de veterinária à distância. Aí eu ainda não sei como é que ele faz a parte prática, mas certo é que tem esses cursos à distância. Foi um milagre brasileiro, a evolução da educação à distância nesse período. E o Estado do Amazonas lançou, pioneiramente, um modelo de mediação tecnológica, gerando aulas em Manaus, aulas fantásticas, para aquele universo gigantesco de florestas e cidades e rios e gente esparramada no mundo todo. Ele criou a mediação tecnológica, levando aulas. Tem professor de matemática. Lá numa tribo não tem um professor de matemática, mas ele levou a aula de matemática de qualidade. Com interação, o aluno recebe a aula e ele, com a internet, conversa com o professor. O professor manda a tarefa e ele responde para o professor. Então, a mediação tecnológica maravilhosa, Manaus desenvolveu. Depois nós copiamos de Manaus, Rondônia. E assim hoje deve estar esparramado no Brasil inteiro. Então, esse trabalho que o senhor fala tanto, senador Exalci, como a internet para todos, é muito bonito falar internet para todos. O senhor falou na palavra FUST, que esse fundo. Esse fundo é uma coisa horrorosa, vergonhosa. Esse é um fundo idiota, né, que realmente ele existe por existir, ele existe e não faz nada. É um dinheiro morto, opaco, né, enterrado. É um dinheiro que não deu o resultado necessário. Se fosse convertido em fibra ótica, o Brasil todo já teria fibra ótica. Tudo que é canto teria fibra ótica. R$10, acho que 1 quilômetro de fibra ótica. É barato. Então dá para esticar a fibra ótica para tudo que é cidade. Então, com a fibra ótica, aí sim é só puxar para dentro das escolas, das casas, das repartições públicas, e é uma internet maravilhosa. Por uma fibra ótica, eu comparo o seguinte: tem vários meios de transporte. Tem a rodovia, tem a ferrovia, tem a aerovia, né, tem a hidrovia e tem a infovia. A infovia é a fibra ótica. A infovia transporta o quê? Soja, não. A infovia transporta dados, imagens e som. Dados, imagens e som. Então, é importante que a gente ou abra para a iniciativa privada, ou crie mecanismos de crédito para essa finalidade, para que a gente possa levar a internet para todos, para as zonas urbanas, para as favelas. Não é excluir a pobreza, nós temos que levar a internet para as pobrezas, para as camadas sociais mais desprotegidas, porque
Todo mundo tem um celularzinho, não tem um iPhone de 10 mil ou 20 mil, mas tem um telefone mais barato. Todo mundo dá um jeito de ter um telefone. Então, com a internet boa, de qualidade nas camadas sociais, o movimento brasileiro de compras, por exemplo, as compras pela internet, o e-commerce, ele favorece mais também os negócios. Todo mundo tem alguma coisa para vender em casa. Tem um sofá, quer vender, uma geladeira, quer vender alguma coisa que está sem uso em casa, mas que o outro precisa, coloca lá no portal, ou no software de venda e compra, e já vende. Não vende pelo preço cheio, mas vende pela metade, ganha dinheiro. Então, há uma transação comercial. Inclusive, dos produtos da agroecologia, por exemplo, aqui onde produz muito... Aqui, Braslândia, né, que produz tanta coisa na área de frutas, né, a goiaba produz o morango, produz tanta coisa maravilhosa aqui em Braslândia. Então, ela pode também vender seus produtos para o mundo todo através da internet. Os laboratórios de informática, hoje ainda, senhora Zalcia, é o seguinte, eu conheço as escolas no interior, tem laboratório de informática que tem 10 anos, está lá dentro, e com a chave e um cadeado. Não abre. Aquele computador velho, sem manutenção. E aí falta luz, não liga por isso, não liga por aquilo. Então, os meninos não têm acesso a tocar no computador. Então, sem colocar o computador nas áreas abertas, sem esticar essas salas de informática, sem colocar toda a estrutura de pontos de robô, de pontos de lógica dentro da escola, com boa qualidade de energia, o aluno não vai ter acesso. Quando o menino começa a beliscar o computador, ele aprende até sozinho. O menino não tem medo. Eu tenho medo de celular, eu tenho medo de tocar e aí dar um circuito, eu tenho medo de apagar tudo que fiz. Então eu fico medindo ali, chamo, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E o moleque de 3, 4, 5, 6, 7 anos, não tem medo não. Ele mete o dedo aquilo ali, vai, erra, está certo, e vai, apaga, depois conserta, e ele vai tocando e vai aprendendo. E ele descobre os jogos. Ele descobre os jogos, quando o menino descobre o jogo inteligente, o cérebro dele se ilumina. O menino, aí sim, aí está perdido, porque chega o pai, chega o avô, chega o tio, ele nem levanta a cabeça porque o jogo atrai a vida dele. Então, as tecnologias são importantíssimas na escola, a iniciação científica na escola, abrir os computadores, dar um jeito de jogar esse computador velho tudo fora e comprar com emenda do senador Zalcia aqui em Brasília, minha lá na Rondônia, e a gente vai colocar máquinas nas escolas para que os alunos possam acessar, aprender muito e desenvolver muito o raciocínio e os contatos abertos com o mundo. Então, meu discurso hoje é esse discurso simples, assim, sem estilo de discurso, mas extremamente interessante porque é a realidade brasileira. Amanhã estarei aqui com Vossa Excelência para abrir uma sessão, né, com 3, 4, 5 senadores, para dizer que o Senado existe. E tem um detalhe, não é para dizer que o Senado existe, eu fui infeliz ao falar isso, que ontem eu estava lá na sala do Davi, na sala da presidência, e foi aberto a comissão da reforma tributária. O Senado e a Câmara têm feito um trabalho nesses 2 anos impressionante, né? Amanhã é uma sessão não deliberativa, de pronunciamentos, como esse que eu fiz, que Vossa Excelência fez, e assim, dando uma satisfação ao nosso povo, conversando com o povo, isso é extremamente importante. Mas esse ano nós temos a reforma tributária, que vai sair até julho, nós temos a reforma do Pacto Federativo, que deve sair também rápido, uma PEC emergencial que deve ser votada, a administrativa que não chegou, mas vai chegar. Temos aí uma base de umas 10 a 15 propostas, essas propostas do governo
como é que é o nome disso? Desculpa, deu um vazio. As medidas provisórias, eu faço parte de 3. Então, tem muito trabalho. A gente fica aqui igual uma lançadeira de máquina de costura. Não sabe onde vai para cá, vai para cá. Ele não sabe se senta aqui 10 minutos, se fica ali 10 minutos, se corre acolá, um chama aqui, outro chama acolá. E aí você termina ficando assim, se multiplicado em muitos. Mas é nessa torre de Babel que a coisa sai. Então, muito obrigado a Vossa Excelência. E amanhã nós estamos aqui para ajudá-lo, a Vossa Excelência, a tocar a sessão não deliberativa. Muito obrigado.